Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Supply em Foco e sem enrolação, já vamos começando a falar sobre o nosso tema de hoje, que é um tema muito importante, que eu já venho detalhando para vocês um pouco sobre isso lá no nosso perfil do Instagram. Se você não segue, segue lá no nosso perfil, é supply.infoco. Lá eu divulgo diversos conteúdos, inclusive esses assuntos que a gente traz aqui para o canal do YouTube. Então fiquem ligados que até o final desse vídeo vai ter bastante conteúdo bacana para vocês. E como vocês já sabem, quem acompanha lá, hoje nós vamos falar sobre o SAP IBP, a ferramenta de planejamento da SAP. Mas antes de começar o nosso vídeo, se inscrevam aqui no canal do YouTube, bate no sininho, curte o vídeo, compartilha para a gente levar o conteúdo do Supply Chain a mais pessoas. E eu já quero deixar uma pergunta para vocês logo no início desse vídeo. Vocês já trabalham com SAP? Vocês já ouviram falar do SAP BP? O SAP BP é uma ferramenta de planejamento e aqui eu já quero detalhar para vocês o que quer dizer o SAP BP. Né? O SAP BP é o SAP Integrated Business Planning. Ele é uma solução da SAP, otimizada, integrada de planejamento da cadeia de suprimentos, baseada na nuvem. Ele tem capacidade de integrar com outros sistemas SAP, SAP ECC, SAP HANA, que é a nova plataforma da SAP, e outros sistemas de terceiros, que é o que a gente chama aqui de sistemas legados. Quais são os principais aspectos aí do SAP BP para o planejamento? Quais os processos que o SAP BP engloba? Aí eu deixei aqui na tela para vocês: planejamento de demanda, de suprimento, de estoque, planejamento de vendas e operações, que é o Sales and Operation Planning, que é o SNOP, reabastecimento baseado na demanda, que é o DDMRP, e o Control Tower, que é a torre de controle. Então vejam aí, pessoal, que o SAP BP ele compõe bastante processo da logística do supply chain na sua plataforma de planejamento. E aqui a gente vai detalhar um pouco um overview para vocês de como funciona cada etapa do IBP. Então, aqui, como a gente já falou na primeira tela, eu já quero trazer aqui na segunda tela para vocês um pouco desse overview de forma gráfica, né, para vocês entenderem como que funciona a hierarquia e também como que é estruturado o SAP BP. Então, aqui nós temos o Supply Chain Control Tower, que é a torre de controle, como um topo aqui da hierarquia, assim como o Sales Operation Plan. Então, vocês vão entender aqui nas próximas telas, pessoal, por que a SAP distribui dessa forma, né, os detalhamentos aqui do SAP BP, porque o Sales Operation Planning ele é um processo que engloba todas as etapas que tem dentro do IBP. Né? É claro que o Sales Operation Planning ele é uma visão mais estratégica, mais colaborativa, então por isso que ele tem a parte ali de demanda, ele tem a parte de estoques, ele tem a parte de planejamento de capacidades, de distribuição, de produção, de uma forma mais estratégica. Mas a gente vai detalhar um pouco mais nas próximas telas, e o que eu quero já trazer para vocês aqui, iniciando pela torre de controle, que é o Supply Chain Control Tower. Ele dá suporte e visibilidade à cadeia em tempo real, ou seja, quais são as funcionalidades dele? Ele trabalha basicamente com os KPIs, que são os indicadores. Então, dentro do Control Tower, a gente consegue revisar esses indicadores que nós criamos para atender o desempenho da cadeia de suprimentos. Dentro do Control Tower, a gente também tem alertas. O que são esses alertas? São funções dentro do SAP BP que a gente configura em tempo de projeto, e esses alertas servem de parâmetros para os planejadores entenderem se o planejamento está acontecendo de forma correta, se teve algum ponto aí fora da curva, vamos dizer assim, que os alertas sinalizam isso para os planejadores, tá? Então, realmente, dentro da torre de controle, dentro do Control Tower, a gente consegue gerenciar todos esses KPIs, esses alertas e as tarefas. Então, dentro do Control Tower, a gente consegue gerenciar o que os planejadores precisam fazer, o que eles estão fazendo dentro do processo ali deles, independente de qual módulo, vamos dizer assim, eles estão trabalhando, né? Se é na parte da demanda, se é na parte do S&OP, se é na parte só da cadeia produtiva. O Control Tower ele tem uma visão abrangente de toda a cadeia de planejamento e identifica esses gaps,
esses pontos que chamam a atenção para os planejadores. Isso facilita, né, o planejamento de fato, para que os planejadores trabalham somente na exceção, que deixe a ferramenta trabalhar muito mais para eles do que ter o trabalho manual. Esse é um principal objetivo também do IBP. Seguindo aqui para a nossa próxima tela, no planejamento de demanda, a gente tem o IBP for Demand. O IBP for Demand ele tem como principal objetivo integrar os dados históricos, realizar tendências de mercado e funções estatísticas, funções analíticas preditivas para que você consiga gerar uma previsão estatística com mais acuracidade, com mais detalhe e mais assertivo. Então, esse é um principal objetivo, ser mais preciso na demanda. Quais são as principais funcionalidades do planejamento de demanda com o IBP? O primeiro ponto é preparação de dados, então a primeira etapa aí que os planejadores precisam realizar é garantir os dados de entrada para o SAP IBP. Um exemplo desses é o dado histórico, né, o histórico de vendas. Isso pode ser integrado com um sistema ERP da SAP ou não, e também com outros sistemas legados. Limpeza de dados, então um principal ponto aqui do planejamento da demanda dentro do IBP também é remover esses dados discrepantes de histórico de vendas, que a gente chama de outliers, esses picos de vendas no histórico, que provavelmente poderão atrapalhar e distorcer a previsão da demanda. Aí sim, nós vamos para a previsão estatística, que é uma geração de previsão baseada em alguns algoritmos estatísticos, e depois o último passo, que é a publicação da demanda e essa disponibilização da previsão para todas as outras áreas de processo dentro do supply chain. Aqui nós temos alguns caminhos a seguir depois do planejamento da demanda, então nós podemos publicar essa demanda já para uma reunião de consenso, por exemplo, dentro do SNOP, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. A gente pode publicar essa demanda já prevendo um cálculo de estoques, então a gente consegue utilizar essa previsão de demanda para ter mais acuracidade dentro do nosso inventário de estoque no planejamento e também depois para produção, distribuição, nivelamento de capacidade, todos esses, vamos dizer assim, esses inputs para os próximos processos parte primeiramente do planejamento da demanda, com a geração dos modelos estatísticos e análise de tendências de mercado também. O próximo passo aqui dentro do IBP, na visão de planejamento, é o de estoques, que a gente comentou agora um pouco antes, que é o For Inventory, o IBP For Inventory. Então, qual que é o objetivo aqui do planejamento dos estoques? É manter esse nível ideal de serviço, equilibrar o custo de manutenção e as faltas de estoque e nível de serviço de ruptura. Então, toda a parte de planejamento de estoques é feito dentro do IBP for Inventory. Quais são as principais funcionalidades do IBP for Inventory? Novamente, né, verificar os dados de entrada, então, independente de onde vem os dados de entrada, se é do SAP IBP for Demand ou de outros sistemas também, validar esses dados de entrada, que são alguns exemplos aqui, nível de serviço, previsões de demanda e erros de previsão, que é calculado dentro do IBP for Inventory também. Então, a gente recebe os dados de previsão e a gente calcula essa variação de erro de previsão que pode ocorrer. O próximo tema aqui, o próximo passo é executar de fato o plano de estoque. Então, nós temos também dentro do SAP IBP alguns algoritmos de otimização de estoque para exatamente gerar esses níveis de estoque de segurança recomendado. Análise OATIF, que é a simulação dos cenários e execução do plano com base nessas simulações. E o último passo aqui, com umas primeiras principais funcionalidades, né, é aprovar e atualizar o plano de estoque. Então, feito toda essa tratativa de algoritmo, de validação de dados de entrada, a gente finaliza as decisões de estoque de segurança e disponibiliza, por exemplo, para o SONOP. Aqui eu coloquei o SONOP como uma integração já standard, que a gente fala, né, dentro do SAP, que já linka o nosso nível de estoque de segurança ideal para input de planejamento dentro da SONOP, que é o que a gente vai analisar na próxima tela. Então, veja aqui, pessoal, que falando um pouquinho já aqui do SAP IBP, a gente já percebe que é uma ferramenta totalmente integrada, que a execução de um step anterior para o próximo, como um input ou output, ele gera toda essa integração, então é muito importante a análise e a manutenção desses dados dentro do IBP de forma
correta. Falando aqui do próximo tema, que é o S&OP, Sales and Operation Planning. Então, essa parte do S&OP dentro do IBP oferece uma plataforma unificada para planejamento colaborativo, que é o principal ponto aqui do S&OP, né? Então, vocês já devem conhecer um pouquinho desse processo organizacional do S&OP, que ocorre dentro das empresas. Então, nós temos uma parte específica dentro do IBP que visa essa parte colaborativa entre as áreas, entre os departamentos, com essas metas mais estratégicas e também com os planos operacionais. Ou seja, lembra que nós temos a nossa pirâmide entre níveis estratégicos, táticos e operacionais. O S&OP ele consegue englobar essas três etapas. E quais são as principais funcionalidades dentro do S&OP? Revisão dos SKUs, planejar o ciclo de vida dos SKUs e as alterações que ocorrem em código, substituição, realinhamento, que é até um tema que eu trouxe em outro vídeo para vocês sobre planejamento de SKUs. A revisão da demanda, então existe toda essa parte colaborativa entre as áreas que finaliza, né, que termina esse processo no plano de consenso, onde a gente determina esse output como demanda irrestrita. E revisão do cenário de planejamento, ou seja, eventos, promoções, essas sazonalidades que ocorrem durante o ano, por exemplo, em épocas diferentes, a gente consegue prever também dentro do S&OP. Revisão de fornecimento, ou seja, a partir do momento que eu tenho uma previsão de demanda já estabelecida em plano de consenso, eu consigo revisar essa demanda já fazendo uma análise de recursos e capacidades de produção. Equilíbrio entre demanda e oferta, então a gente tem essa revisão de cenários, também impactos financeiros que podem ocorrer durante o planejamento, e a decisão executiva, que é realmente uma reunião final entre os representantes desse planejamento colaborativo que existe para decidir qual plano a seguir depois dessa toda a tratativa de colaboração dentro do S&OP. Então, percebo que o S&OP é uma parte muito importante, não só de processo dentro das empresas, mas que a gente precisa também colocar esse processo dentro de uma ferramenta integrada, unificada, e que a gente possa centralizar essa informação numa ferramenta para consulta e seguir todo esse rito, vamos dizer assim, colaborativo de demanda e produção também com os PCPs. Então, o S&OP é muito importante por isso. Ele, além dele analisar toda a parte de demanda, colaboração, ele também vê produção, a parte de PCP. Então, como eu disse no início, ele consegue linkar esses três itens, tanto na parte estratégica, quanto na parte tática e também na operacional, que é exatamente isso, de nivelamento de produção e planejamento de produção. Falando um pouquinho agora sobre o DDMRP, ele é um reabastecimento baseado na demanda. Ou seja, ele possui estrategicamente alguns buffers de estoque na cadeia que a gente consegue previsionar e identificar e acompanhar essa variabilidade e incerteza da demanda. Ou seja, qual que é o principal objetivo aqui? Ele trabalha com a demanda real e não só apenas com a previsão. Então, é basicamente a volta que a gente tem entre o planejado versus realizado, que nós costumamos falar também dentro do SAP. Ele trabalha com lead time, então existe essa possibilidade de análise não só da demanda, mas sim de lead time de estoque, para reduzir o lead time de estoque. E as principais funcionalidades dele é exatamente isso, armazenar corretamente e ter a quantidade de estoque e prazo ideal para você controlar o planejamento de forma mais real e não tanto previsível. Então, essa volta que tem dentro do DDMRP é muito importante, porque ele já separa exatamente esses drivers entre o MRP, exatamente na ponta com a execução dos estoques e planejamento, e também ele consegue ter uma visão da demanda real, não só como na parte do IBP for Demand, que a gente analisa e executa uma previsão estatística com base no histórico, ele já tem essa retroalimentação realmente do que foi realizado e não só o previsto. Então, o DDMRP também ele é muito importante para a gente ter esse deparo até de consumo de forecast entre do que foi planejado anteriormente e do que foi executado de fato. Aqui a gente já parte para o planejamento de suprimentos, que é o For Response and Supply, que nós chamamos. Então, ele leva em conta todas as restrições de capacidade, prazos, níveis de estoque para otimizar o plano de produção e distribuição, já atendendo às demandas do cliente. Então, ele é praticamente a nossa entrega de todo esse plano que nós falamos até agora, ele é praticamente a nossa entrega direta para o cliente. Então, por isso que ele é muito importante e ele já visa essas restrições de capacidade,
restrições de demanda, realmente do que a gente pode entregar para o nosso cliente. Então, quais são as principais funcionalidades do Response and Supply? Capturar essas entradas, ou seja, receber esses dados de demanda e estoque de segurança que nós falamos anteriormente, executar de fato esse plano restrito, que é com um objetivo aqui otimizado de horizonte de curto e médio e longo prazo. Então, nós podemos fazer planejamento de 1 ano, de 2 anos, até de 5 anos, numa visão mais estratégica, trabalhando com custos, e ele consegue atender todos esses cenários de produção, de compras e de distribuição. E também nós temos a simulação de cenários, que é uma principal funcionalidade dele, exatamente para a gente conseguir identificar dentro desses horizontes de curto, médio, até longo prazo, o que mais atende e o que atende melhor a nossa cadeia de suprimento. Então, de forma instantânea é possível realizar essa simulação de cenário. Então, o Response and Supply também é uma peça muito importante dentro dessa integração do IBP, que ele, de fato, é a nossa ponta aí da cadeia, né? Ele faz essa parte produtiva, ele faz a nossa parte de compras, todo esse plano de compras com relação aos fornecedores e também a distribuição. E aqui, pessoal, eu trouxe um pouquinho já da arquitetura do IBP, visando outros sistemas, não só o RP, mas também sistemas legados, e já deixando aí uma ponta de curiosidade em vocês, que é um tema que eu vou trazer também em próximos vídeos aqui no canal, porque o pessoal tem bastante dúvida e tem me perguntado bastante lá no nosso Instagram também sobre a integração com outros módulos do SAP. Então, tem bastante gente que trabalha com SAP, com ECC ou S4HANA, que é focado em módulos como MM, SD, que tem integração com o IBP. Então, eu trouxe aqui uma imagem da arquitetura do IBP, já ligando aos sistemas ligados RP, outros sistemas também da SAP, e como que funciona essa arquitetura. Então, nós temos do lado direito a ponta ali que nós estamos falando de sales, de marketing, que é a parte de S&OP, a parte de demanda, a parte financeira, a parte de supply chain, de planejamento e de distribuição, produção, e também do lado esquerdo aqui esses sistemas legados. Então, vejam que a gente tem bastantes links, né, entre o IBP, tanto de input quanto de output. Então, pessoal, aqui eu trouxe para vocês já esse primeiro overview do IBP. Acho que eu consegui passar um pouquinho para vocês mais no detalhe de como que funciona e as suas principais funcionalidades de cada módulo dentro do IBP. E nos próximos vídeos eu quero trazer um pouquinho mais também dessa integração com outros módulos do SAP, como se comunicam e o que a gente planeja dentro do BP, como isso leva para o SAP, né, tanto o SC quanto o S4, mas que de fato eles trabalham com a mesma comunicação. E aí eu quero deixar novamente a pergunta para vocês, deixam aqui nos comentários, respondem aí para a gente se você já trabalha com SAP, se você já ouviu falar antes do SAP IBP, se você tem alguma dúvida sobre o SAP ou sobre o SAP IBP também, deixa aqui nos comentários, vamos compartilhar o conhecimento, curte o vídeo e a gente se vê num próximo vídeo. Até mais, pessoal, um abraço, tchau, tchau.